Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Pontypool, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de Pesadelo Zumbi. É um filme canadense de 2008 que foi dirigido por Bruce McDonald, o cara que já dirigiu um monte de filme, mas o único que eu reconheço de nome aqui olhando é o Hellions, também conhecido como aquele filme roxo que eu já falei aqui no canal. Como o título em português diz, Pontypool é um filme de zumbi, mas é um filme de zumbi muito conceito e muito esquisito. É um filme de zumbi minimalista que se passa todo numa estação de rádio e que o apocalipse zumbi tá rolando na maior parte do tempo off-screen. E essa parte toda parece ser meio inspirada também naquele incidente famoso de comunicação do Orson Welles lendo Guerra dos Mundos no rádio e os americanos achando que era de verdade. E também é conceito porque o tipo de zumbi aqui é muito diferente. O filme vai parar nos tópicos muito viajados nessa trama, e eu não sei se eu gostaria se o filme fosse zumbis mais tradicionais ou se ele fosse só essa doideira que ele é mesmo, mas de qualquer jeito eu acho que é um filme muito único. É o tipo de filme que ele é conceito, mas ele não é irritante, ele não parece pretensioso, ele parece ser só meio doido das ideias. Esse é um tipo de filme que você assiste, ele acaba e você fica, eu preciso de mais informações. Porque ele é um filme confuso, é um filme conceito, mas eu deixei essa parte da pesquisa, meio que como sempre, com o Val, e vou descobrir aqui junto com vocês o que caralhos esse filme quis dizer com isso tudo. E assim, ele é conceito, esquisito, nunca vi nada parecido, mas também tem que dar outro mérito pra ele, que pra um filme confinado num lugar que não mostre muita coisa, eu achei um filme bem tenso também. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram Pontypool, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Pontypool, inclusive, foi uma escolha dos membros. Foi uma votação que eu fiz com filmes menos conhecidos, né? Que aí não tem um vencedor óbvio. E por ser um filme de 2008, né? Acho que filmes dos anos 2000 já caíram aqui na seção de spoiler liberado. Então estejam avisados e vamos nessa. Posso só te fazer uma pergunta antes da gente ir pra trama? Você tá se achando bonito com esse chapéu? É pra imitar o protagonista. Mas não foi isso que eu perguntei. Então vamos à trama. Pontypool é sobre um locutor de rádio chamado Grant Mazzy, que trabalha numa estação da cidade pequena de Pontypool, no Canadá. Em uma manhã, ele tá lá fazendo as reportagens e matérias meio cínicas dele, quando começam a entrar relatos de vários eventos bizarros rolando na cidade, que grupos de pessoas estão se reunindo e atacando os outros na rua, que tem algum tipo de epidemia rolando. É claro que isso é um apocalipse zumbi, mas não é só um apocalipse normal, é um apocalipse verbal e linguístico, que a infecção se espalha através da língua inglesa. E o filme fica muito estranho depois que descobrem isso. Como eu disse, é um filme confinado que se passa todo dentro dessa estação de rádio, tirando pelo comecinho, que é o protagonista andando de carro numa nevasca que mal tem cenário também. E eu achei a direção desse cara aqui muito boa. Ele nunca deixa o filme chato, o que é muito notável para um filme que é praticamente só a gente falando numa sala por boa parte da trama. E ele usa muito aquela coisa que é meio Mike Flanagan, que ele não mostra muita coisa, mas ele tem monólogos e diálogos que são muito descritivos. E ele sabe que quando tem uma cena que tem um personagem descrevendo toda uma tragédia rolando, que é pra gente imaginar essa tragédia, ele não pode estar surtando com a câmera, com um monte de corte. Então constantemente tem isso, um cara contando alguma coisa muito bizarra que ele tá vendo ali na rádio, e um plano longo só da reação do protagonista ouvindo aquilo, e a gente tá prestando mais atenção no que tá sendo dito, no que tá sendo mostrado, faz a gente imaginar essa descrição que o cara tá falando, todo esse gore, essa cena de zumbi atacando e tudo mais. E aí eu acho que é maneiro, né? Porque a gente preenche a imagem com uma coisa que provavelmente seria muito pior do que se ele mostrasse um monte de efeito de zumbi ali. E é aquilo, né? Efeito de zumbi, ataque zumbi, todo mundo já fez. Então ele é bem original nesse sentido, e eu acho que você já falou isso, mas ele faz a proeza de não conseguir ficar chato, né? Em nenhum momento, que é muito arriscado em filmes que se passam numa localidade só. E eu gosto dessa perspectiva, eu acho diferente, acho interessante.
E se tiver bons atores, que é outra coisa que eu acho que conta muito também, Aham. é muito bom e funciona bem. E é um filme muito atmosférico também. Desde o começo, quando parece que é só um dia normal, a gente sente que tem alguma coisa errada. É aquela trilha sonora esquisita, pesada, é um clima de perdição geral nessa cidadezinha com a nevasca e a fotografia mais escura. Então, desde o começo a gente sente que vai dar alguma merda, que tem alguma coisa errada ali. Isso é muito bom. Mas de fato, os atores têm que ser muito bons pra carregar esse tipo de filme. E quem interpreta o Grant Mez é um cara chamado Stephen McHattie. É um ator veterano desses que tem muito papel pequeno em filmes diferentes. Eu dei uma olhada mais cedo hoje, se eu não me engano, a gente mencionou ele uma vez na trecheira e eu não chamei ele pelo nome do ator, eu chamei ele de o cara que fez Arquivo X e lutou num trem com o Mulder. Entendi, ele é um cara que é a referência da referência e assim vai. É. Até dar a volta completa e voltar pra outra referência. É, mas agora ele é o Stephen McHattie de Pontypool. Se a gente vê ele em algum outro filme, a gente fala, olha, o Pontypool. Mas o Stephen McHattie manda muito bem nesse filme. É uma parada que não só ele tem os momentos dele de surtar, mas o que eu acho que chama muito mais atenção são as reações dele. É ele escutando aquelas histórias da galera na rádio, boa parte do filme é só a reação dele mesmo, e ele percebendo que aquilo é real quando a parada vai rolando, e a reação dele vai ficando cada vez mais apavorada, mas ele mantém o profissionalismo e continua narrando a rádio como se não fosse nada. Então, assim, é muito bom o que ele faz aqui. E eu gostei bastante do personagem também, que ele tem essa coisa bem radialista canastrão. A história dele também é implícita ali nos detalhes, né, que ele é um astro do rádio, um figurão, que foi demitido recentemente. A gente vê ele falando com o agente dele no telefone uma cena ou outra. E aí ele teve que pegar esse emprego na cidadezinha Pontypool, cu do mundo. E ele tem muito atrito com a produtora por causa disso, porque ele quer cobrir as notícias como se fosse esse figurão da cidade grande. E ela fala, não, aqui na cidade pequena funciona diferente. E quer segurar a onda dele. E mais do que isso, né? Ele quer mostrar que não tá levando muito a sério aquele emprego porque ele é fodelão e a cidade é minúscula. E o que eu acho legal do personagem dele é que ele já é interessante antes do apocalipse acontecer. Ele já é autêntico ali por si só. E eu gosto muito desse começo, antes de entrar o apocalipse, porque é um pouco backstage de programa de rádio, sabe? E é engraçado ver, tipo, essa dinâmica entre ele, a produtora e a menina técnica ali, que elas passam a informação pra ele, aí elas passam de um jeito e aí ele traduz pra falar do jeito dele ali, quase que imediatamente, ou tá rolando alguma coisa ao vivo ali, e eles estão falando piada um pro outro no ponto ali. Tem também a personagem da produtora, que a gente meio que já mencionou, né? A maior caracterização dela é esse atrito que ela tem com o Grant, porque o Grant não tá levando a sério e tá fazendo piada com as pessoas da cidade. E a outra personagem relevante ali, né, que é um filme com poucos personagens também, é a técnica da estação de rádio. A caracterização mais relevante dela, que falam o tempo todo, é aquela ex-militar. Eu achei que, beleza, ela vai ser a mulher que vai bater em zumbi, matar zumbi, né, igual sempre acontece. Não, isso nunca é relevante. Eu achei ela a cara da Anna Faris. E eu vou pedir desculpa pra vocês porque eu não consegui pensar num trocadilho bom o suficiente com Anna Faris. Anna Bueller. Faris. Boa! Anna Bueller. Não era tão difícil assim. Mas ok, esses são os personagens, então qual que é a trama dessa parada? Ela é muito doida e tem umas viradas esquisitas, né? É meio difícil de acompanhar também, porque a gente tem informações limitadas, o que a gente recebe ali é o que os personagens recebem também, a gente tá confinado junto com eles, e eles não têm visão do que tá acontecendo, só os relatos em áudio da galera ali. No começo tem uma reportagem que rola ali por alto sobre uma situação de reféns na cidade. Daí a polícia depois manda uma mensagem falando pra não divulgar muito sobre a situação de refém, que já foi controlada. E não fica muito claro se tem alguma relação disso com o resto da trama. Se isso foi o começo do negócio de zumbi ou se foi só um incidente separado. E é muito louco que a gente vê essa parte do backstage também, que é o Grant tentando relatar o que tá acontecendo ali sem saber o que tá rolando, né? E daí, nisso, tem um personagem que tá lá pra avançar muito a trama, que é um personagem que aparece por áudio só, que é o repórter de campo. E a história que ele vai contando pra gente ali só por áudio já daria um filme por si só. Esse cara, ele é apresentado como o correspondente da cidade que fica no helicóptero, né? Mas no final a gente descobre que nem tem helicóptero, que ele só vai pra um lugar alto na cidade pra ver ela de cima e liga um sonzinho de helicóptero ali pra colocar de fundo nas ligações que ele faz. O divo da contenção de despesas da rádio. E é uma parada que a produtora usa pra convencer o McHattie, né, pra mostrar pra ele como é a diferença da rádio grande, né, que ela fala, esse cara não tem um helicóptero de verdade, esse não é o tipo de rádio que você tá acostumado a trabalhar. É um cara humilde no carrinho dele ali e essa é uma cidade humilde que gosta do cara por causa disso, sabe? E daí a gente vai vendo esse personagem, né,
narrando o que tá acontecendo na cidade. No começo ele fala de uma multidão que tá saindo do consultório de um médico e narra que aconteceu uma explosão, que os militares chegaram. E ele vai indo e voltando com essas ligações durante a trama. Eventualmente a parada começa a ficar mais tensa, que ele liga pedindo ajuda, se escondendo dos zumbis. Aí ele vê um cara sendo atacado ao vivo e fica falando a descrição do maluco sem mão que tá caído, morto do lado dele. E é aquilo, todas as atuações da galera reagindo a isso são tão boas que você esquece que você não tá vendo a parada, sabe? Você só imagina o que tá rolando. E esse é um filme que também tem muito humor bizarro, né? É um filme muito cínico também. Isso pra mim é muito evidente na cena que o repórter finalmente fica infectado pro final. Na última ligação dele, ele começa a surtar no rádio e aí a galera percebe que ele tá infectado e ele tem toda uma despedida triste, né? O personagem desliga, fecha o flip phone ali e ele fechar o flip phone meio que representa a morte do personagem, todo mundo fica meio triste. E aí quando ele vai falar pra mulher, pô, ele era teu amigo, né? Sinto muito. Ela responde, não, ele era um pedófilo. Quer dizer, eu não sei se ele era ou não, mas eu não deixava minhas crianças perto dele. Isso é completamente aleatório e não tem nada a ver com o resto do filme. E ela fala isso enquanto ela tá chorando porque ele morreu, cara. É muito engraçado. É um humor muito absurdo que vem do nada. E aí acontece a mesma coisa nessas cenas absurdas quando tem um momento de tensão entre os personagens ali. E aí, pra quebrar, o Grant entra no radiozinho pra ler os obituários da galera que eles receberam ali que já foi confirmada morta nesse apocalipse que tá rolando. E essa cena passa de um jeito bizarro, que aí tem umas imagens em preto e branco com as pessoas mortas meio que só paradas assim, olhando pra câmera. E o cara falando sem parar pra respirar uma linha de raciocínio do tipo, não sei quem, de 32 anos, foi responsável pela morte de não sei quem, não sei quem, de não sei quem, não sei quem, de não sei quem, não sei quem, que era casado com não sei quem, não sei quem, que também foi responsável pela morte. Ele só vai desencadeando numa cena enorme. É muito bom, cara. E é legal dessa cena que é um dos poucos momentos do filme que dá uma quebrada no cenário único ali. Então isso é maneiro. E ainda assim é um bagulho tão lúdico que dá pra você interpretar como sendo só, tipo, a imaginação do Grant Mazzy quando ele tá lendo aquilo, tentando visualizar as pessoas ali que ele tá falando. Agora, a gente vai entrar numa questão aqui que eu acho... Eu vi algumas explicações sobre esse filme na internet, li um pouquinho sobre ele, não vi ninguém falando sobre isso, mas pra mim ele tem um subtexto muito forte de anos 2000, que é o auge da guerra ao terror americana. E isso interfere um pouco na trama principal também. Fala muito sobre terrorismo no começo do filme, e fica implícito que essa guerra ao terror que lerdou a reação das autoridades ali para entenderem a situação real que tá rolando. Porque no começo tem uma conversa do Grant Mazzy com a BBC e o cara da BBC fica insistindo no aspecto terrorista da coisa, falando que é um monte de gente junta, que é um ataque organizado, e como tem o lance deles de ser uma infecção verbal, todos eles estão falando um monte de nonsense. E ele fala, eles estão falando coisas incompreensíveis, que é o equivalente com a língua árabe, né, que a galera começou a associar e ter preconceito na época. Ele fala muito, né? Ele fica, meu irmão, se não é ideológico, não é político, é o quê esse babado? Não tem como ser terrorista. Não tem como ser nada, cara. Mas esse subtexto, ele nem fica tão implícito assim, porque literalmente, do nada, antes do apocalipse explodir, vai um grupo que tá fazendo um musical de Lawrence da Arábia. É uma galera cantando música em árabe. Toda a sequência é bizarra. Só de você olhar pra cara deles já causa um estranhamento, porque é extremamente problemático. Eles estão fazendo blackface, né? Começa por aí. Um dos caras tá vestido de Osama Bin Laden. E quando ele termina de cantar, ele faz uma coisa muito, tipo, caricatura de árabe, assim, que é muito cretina. Mas a parada é que eu vi gente reclamando disso na internet, mas eu acho que é autoconsciente. É pra ser uma cena ridícula. O próprio Grant acha isso ridículo também. Mas reclamando do tipo, o filme fez blackface? É. Não, gente, mas aí a gente tem que ter discernimento. É óbvio que o filme não fez isso porque, vamos colocar uma atração musical aqui, já sei, Lawrence da Arábia. Não, gente, é obviamente uma crítica aquilo, tem que saber diferenciar também. E o jeito que o Grant trata eles, pra mim, deixa isso muito claro, porque ele tá cagando na cabeça dos caras ali. Assim, só o fato deles irem fantasiados pra fazer uma apresentação na rádio já é estúpida, já é ridícula por si só. E a cena toda vai ficando cada vez mais ridícula com os estereótipos ali que eles estão representando, e a gente vê isso, né? O Grant acha aquilo uma imbecilidade, ele não leva nada daquilo a sério, não só porque o bagulho é estúpido, mas também porque, cara, o maluco acabou de relatar que tem um monte de gente
morrendo. Ele quer cobrir aquilo, ele não quer ficar vendo os malucos se apresentando no rádio. Mas essa parte é relevante porque é o primeiro indício do apocalipse linguístico que rola ali. Porque uma das meninas que tá cantando, ela se embola toda nas palavras, e que é o primeiro sinal, né, do apocalipse acontecendo. E mais tarde essa garota aparece zumbificada para atacar os protagonistas na estação. E daí acho que a gente pode falar dos zumbis, que é um conceito muito diferente, muito maluco. O que eles falam é isso, que as pessoas são infectadas por falar certas palavras e pelo entendimento de certas palavras. E parece que tem palavras específicas que causam mais essa infecção do que outras. Eu vi um depoimento do diretor Bruce McDonald que ele fala que são 3 etapas de infecção. A primeira é quando a pessoa fica travada numa palavra e começa a repetir a mesma palavra várias vezes, que aí ela foi infectada. A segunda é quando ela começa a falar um monte de coisa que não faz sentido, começa a misturar palavra. E a terceira é quando ela consegue voltar a falar palavras assim, mas ela já tá com um impulso zumbi e com uma agonia tão grande dentro dela do não entendimento que ela quer comer a cara de outras pessoas. Pra mim, o que ele representa nisso é aquela agonia de quando você esquece uma palavra e você tem que lembrar ela. E você fica muito tempo tentando relembrar qual é a palavra e não vem. Eu acho que é isso, é assim que começa a epidemia zumbi aqui. E a gente vê esse processo rolando em alguns momentos no filme, né? Uma coisa que os zumbis fazem é que eles são impulsionados pra ir atrás de palavras, pra ir atrás de gente falando, de sons. E a gente vê isso já na primeira cena, com a mulher que dá o susto batendo na janela do carro do Grant. Que ela é uma infectada que tá ainda na etapa não agressiva. Ela escuta o que o Grant fala e ela sai repetindo pra ela mesma o que ele fala ali. Então ela tá caçando palavras. Mas a evolução mais clara no filme é com a personagem da técnica. A gente vê ela começando a repetir palavra, começando a se confundir, e aí ela começa a se transformar e começa a caçar a galera. E aí que o ambiente da estação de rádio é legal também, porque eles entram na cabine de gravação, que é a prova de som. A técnica tá infectada, ela tá indo atrás das palavras e atrás das pessoas que ela quer atacar, mas ela não consegue entrar na cabine nem escutar nada que eles estão falando ali. E a parada só vai ficando muito gore. Isso é uma coisa que eu achei que não ia ter no filme. Porque ele é muito descritivo e pouco ação. Mas aí a menina surta, começa a bater a cara dela no vidro e vai amassando a cara dela e vai ficando um negócio bizarro, assim, com um efeito bem maneiro. E aí a situação vai ficando pior até que ela vomita sangue no vidro, numa cena extremamente gráfica, fica todo mundo chocado e ela cai no chão e morre. E eu realmente não tava esperando que isso fosse acontecer, eu achei bem legal. E eles falam, né, que quando o infectado não consegue achar outra pessoa pra atacar, ele é isso, ele só vomita sangue e morre. Que é uma coisa que nenhum zumbi jamais fez, eu acho. No geral, eu tendo a não gostar de zumbi que não tem caracterização monstra de zumbi. Mas esse filme, ele é tão único no conceito que ele se propõe que eu gostei. E é legal porque esse lance todo da língua ali vai sendo preparado ao longo do filme também. Uma das primeiras coisas que acontece lá quando a parada começa a dar errado é que entra uma gravação francesa clandestina no sinal de rádio deles, e aí eles traduzem a mensagem, e a mensagem fala pra evitar a língua inglesa e pede pra eles não traduzirem a mensagem. Que eles foram burros também, os franceses, né? Porque se é pra pedir pra não traduzir a mensagem, coloca no começo, não no final da mensagem. E o que rola que eles explicam nessa mensagem é que eles falam algumas palavras que são mais fortes pra infecção acontecer. E são esses termos que a galera usa de apelido bonitinho, né? Tipo, honey, que seria tipo um querido. E isso é chave pra explicar o filme. Que tudo acaba amarrando na história do gato perdido. Desde o começo tem essa subtrama que eles falam o tempo todo de um gato chamado Honey que desapareceu na cidadezinha e a senhora, que é dona dele, tá procurando. E a gente vê até alguns panfletos na rua ao longo do filme, algumas poucas coisas que a gente vê fora da estação ali. No começo parece que é só pra mostrar como essa é uma cidadezinha pacata mesmo, que a notícia que eles têm que falar ali na rádio é o gato sumiu. Mas acaba sendo relevante, porque o nome do gato é Honey, que é uma das palavras que a mensagem em francês fala pra ser evitada. Então a cidade inteira vendo esses cartazes e procurando esse gato faz a doença se espalhar mais rápido, porque o nome dele é uma palavra que infecta rápido a galera. E você sabendo disso depois, algumas cenas do filme mudam o sentido, você consegue entender melhor o que aconteceu ali. Tem toda a cena que o cara do helicóptero, ele coloca o Grant pra escutar, e pra todo mundo que tá ouvindo escutar também, o barulho que o infectado que tá morrendo do lado dele tá falando, que tá sendo uma voz de bebê da garganta do cara. Que fica implícito que esse infectado matou um bebê recentemente, né? Porque eles replicam o barulho que eles escutam. Mas o Grant fica apavorado depois disso, dá muita impressão de que ele foi infectado também, que ele começa a ficar meio hipnotizado depois de ouvir o som do zumbi, ele começa a agir de uma maneira mais agressiva, surtando com o resto da galera. A gente não sabe se ele tá infectado ou só muito impactado com o que aconteceu. É estrelismo. Mas a gente acha nessa cena que o Grant foi infectado por
ter ouvido o bicho zumbi ali na rádio. Mas na real, é tudo meio te levando pra acreditar numa parada diferente. Porque o que rola é que logo depois que ele colocou isso ao vivo, do bebê na garganta do zumbi, a produtora chega pra dar uma atualização sobre o gato Honey. E quando ela fala do gato Honey, que a gente vê essa mudança no Grant, que ele começa a ficar confuso perguntando quem é Honey. Ao mesmo tempo, a garota técnica também começa a ser infectada nessa hora, porque ela começa a dar umas olhadas meio esquisitas ali, e na cena seguinte ela já começa a travar a palavra também. E a palavra que ela trava é missing, que é perdido. Tava junto acompanhado da palavra lá do gato Honey, que tava perdido. Então é muito doido rever essa cena sabendo qual é a palavra que vai infectar eles ali e vendo onde que aconteceu cada coisa. Cara, eu vou ser muito sincera com você. Do instante que rola o plot twist, não sei se pode ser considerado um plot twist, que a infecção zumbi, na verdade, vinha por meio do idioma e de palavras, era tudo uma coisa linguística. Eu só aceitei tudo que veio depois disso. Porque eu travei ali. Eu falei, cara, eu não tô entendendo nada. E foi uma experiência muito divertida. O que eu achei muito engraçado nesse final é que os personagens não deduzem isso tudo, eles têm uma explicação. E a gente sempre fala de filmes que os personagens estão investigando e vão pra um professor enredo, né? Nesse filme, o professor enredo que vai até eles. Ele simplesmente desce de uma passagem secreta. Ele entra pela janela, sabe? A gente precisa de alguém pra explicar a trama. Ah, apareceu! Cheguei! Aparece esse doutor, que é o cara do consultório onde começou tudo, e ele chega e explica esse lance da palavra, e aí entra esse dilema. A gente devia continuar ao vivo então, já que a gente pode estar infectando as pessoas. Aí eles desligam a rádio até a última cena do filme. E o doutor é um personagem engraçado também, porque tem uma dinâmica meio doida ali entre eles. O doutor tem um humor mórbido também o tempo todo. E eventualmente ele começa a parecer que tá infectado, que ele começa a repetir palavra, mas daí ele começa a falar em armênio. E quando ele começa a falar em armênio, ele meio que se cura. Porque sim. Porque sim, porque o vírus não pega outras línguas. E quando os personagens sacam isso, eles começam a conversar em francês, mas o francês do Grant é muito limitado, então eles não conseguem também interagir tanto desse jeito. A partir desse final, que tem esses 3 personagens dentro da estação, ele vira meio que um filme de zumbi mais tradicional. Começa a aparecer zumbi de fato, começa a entrar uma galera ali procurando vítima. Que é uma parada que eu achei que nem fosse acontecer, pra falar a verdade. Mas aí começa a ter alguns clichês de zumbi, né? Os personagens ficam escondidos, sem falar nada, conversando por escrita, que aí também não é só pros zumbis não encontrarem eles, né? É pra eles não se infectarem também. E eu acho legal, tem uma cena que eles se trancam numa sala e a gente vê a produtora começando a escrever uma frase na parede. Daí quando corta, a gente vê que teve uma passagem de tempo ali de um jeito sutil, que agora ela tá muito bêbada e a parede tá cheia de coisa escrita, que significa que eles estão conversando ali, escrevendo coisa há muito tempo. E eles ficam na dúvida se o doutor enredo lá tá infectado ou não, mas eventualmente o cara não tá infectado e ele faz o sacrifício heróico de filme de zumbi, que ele sai correndo pra levar os zumbis pra um lado e deixar o lugar livre pros protagonistas. No final ele até vira um filme de zumbi relativamente comum, com zumbis incomuns, mas que foi a parte que a pessoa que traduziu o título viu e colocou o pesadelo zumbi aqui. E se o bagulho tá confuso, ele piora, porque ele vai entrando numas doideiras semióticas no final de significado, significante, essas porra. Que, cara, eles têm que mudar o significado da palavra pra evitar o entendimento da palavra como ela mesma, pra evitar a infecção. É uma doideira do caralho. Que aí tem toda essa discussão sobre entender a palavra, e se entender a palavra é o que faz a pessoa ser infectada, então eles têm que parar de entender a palavra. Então quando a produtora começa a ser infectada pela palavra matar, o cara convence ela a pensar que matar na verdade significa beijar, e trocando o significado da palavra ela não é infectada. Só que é importante dizer, todo esse diálogo, essa cena, acontece de uma forma frenética. E eles falando palavra, falando rápido. E aí o filme vira uma coisa que eu gosto muito, que é quando o terror vira uma comédia romântica, né? Quando tem um romance ali no final, eu gosto. E aí eles começam a se pegar, ela é curada com o poder do amor, de uma forma que não é cafona. Na verdade, ela é curada pelo poder da semiótica. E isso não é um cachimbo. Eu acho legal que esse lance da semiótica pode justificar por que o Grant não foi infectado. Porque o filme abre com um texto
que é o Grant lendo, ele faz um jogo de palavras e traduções ali pra mostrar uma coincidência que uma mulher que tem um nome que pode ser traduzido como uma coisa parecida com Pontypool viu o gato numa ponte que se chamava Pontypool também, na cidade de Pontypool. Ele faz uma comparação muito doida ali. E aí, porque o Grant é bom nesse jogo de palavras e significados ali, ele conseguiu não ser infectado naquele momento na metade do filme que a gente acha que ele vai surtar porque tá sendo infectado ali. Se ele fosse postar uma foto na praia, ele colocaria a legenda amar com o A entre parênteses. E o final é muito maluco, porque o Grant ele tenta explicar esse nonsense que nem a gente que tá vendo o filme entendeu direito pras pessoas pela rádio. Só que é uma parada que é muito difícil de explicar. E eu amo que a produtora, ela meio que fala, Mori, como é que tu vai explicar isso? Não adianta, não tem como. Ele, não, mas eu preciso tentar, eu vou salvar a humanidade. E aí ele começa a falar o negócio, claro que não dá pra entender nada, e ela assim, tá muito bom, pode continuar, tá dando pra entender legal. E aí a pessoa que tá em desespero, com um monte de zumbi, liga o rádio pra fazer alguma coisa e o cara tá lá, matar e beijar, matar e beijar. Mas é muito louco essa parte, porque vira um jogo de palavra o filme, viram os personagens falando palavras aleatórias um pro outro ali. E enquanto tá rolando um bombardeio na cidade, tá tudo tremendo, os militares estão falando, desliga essa merda. E no final, o Grant entra num discurso enorme, completamente maluco, mas levemente coerente, um discurso antissistema e falando como a linguagem já tinha sido corrompida muito antes dos zumbis aparecerem. E o filme termina com um final esquisito também, porque parece que eles são bombardeados, porque tem uma contagem regressiva ali, mas tem um pós-créditos. E o pós-crédito é uma cena bizarra, que são tipo os dois fantasiados em preto e branco com a cor lentamente entrando, falando um monte de nonsense um pro outro, que fica meio implícito que tipo, eles estão vivendo agora nesse mundo, que eles inventaram uma língua só deles e que todas as palavras trocaram significados e eles estão só falando um monte de nonsense. Mas pra eles faz sentido. Eu gosto muito de linguagem no geral. Então eu adorei todo esse absurdo do filme. Eu fiquei super envolvida no final. E como eu falei no começo, é muito difícil fazer um filme original de zumbi, porque é uma fórmula muito simples. E é uma fórmula muito simples que sempre vende. Então eu achei o filme muito ousado e eu me amarrei, cara. Acho que mais importante, mesmo se você não entender porra nenhuma que tá acontecendo, ele ainda tem um final satisfatório de filme de zumbi e ele ainda é um filme muito tenso e consegue ser tenso com pouca coisa. Isso eu acho muito bom. Eu falei no começo que eu não ia pesquisar mais sobre o filme, que eu ia entender aqui ao vivaço junto com vocês. Continuei sem entender nada, porém, continuei adorando. Qual categoria você coloca, Karina? Notável? Notável tá legal. Notável, é. É. Notável? Notável não é notável. Notável é medíocre. Notável é... Eu amo que a epidemia desse filme nunca ia pegar em mim. Primeiro porque eu não escuto o que as pessoas falam. Minha audição já é meio ruim. Segundo que minha dicção é uma merda. E aí eu falo, as pessoas também não entendem. Eu falo muito rápido. Então, pra mim, ia ser tranquilaço. Eu acho que o vírus de zumbi linguístico não vai conseguir reconhecer todas as gírias de gay que você usa. É verdade.